Olá pessoal, boa tarde, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, a segunda paralela garagem de São Francisco. Você saindo, passou o trevo da BR-040, você entra a primeira à esquerda, a segunda à esquerda, Você entra a primeira à esquerda, só seguir o fluxo da segunda à esquerda, você sobe, você vai estar lá conosco, celebrando, agradecendo a Deus, louvando a Deus, exaltando ao Senhor junto conosco. E graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez. Segunda-feira, infelizmente, houve um contratempo, infelizmente, às vezes a gente passa por isso. É bem que a gente deixa avisado, para que não haja nenhum problema, mas graças a Deus estamos hoje, quarta-feira, dia 23 de dezembro de 2020, meia-dia e 5 minutos. Junto com você nessa transmissão desse nosso programa, que fala do encontro com a palavra. Esse final de semana nós fomos surpreendidos, a partir de sexta-feira nós não poderemos estar mais reunidos, dentro da igreja, não poderemos estar mais reunidos enquanto essa pandemia, esse lockdown estabelecido pela Prefeitura de Juiz de Fora não termine, Mas no domingo de manhã nós vamos estar na igreja fazendo o culto oficial da igreja. Nós vamos estar lá de 8 às 9, 9h30 às 10h30, porque é um culto oficial, é um momento da igreja em que a igreja está lá para poder pregar o evangelho, anunciar o evangelho. E infelizmente nós vamos ter que mudar toda a nossa programação de final de ano, mudar toda a nossa estrutura de final de ano, por causa desse lockdown que vai ser anunciado, foi anunciado ontem pela Prefeitura de Juiz de Fora. E nós não queremos criar caso, não há necessidade disso, infelizmente. A vontade é de nós batermos de frente, mas cada um é cada um e a gente tem que respeitar os membros da igreja, suas famílias, os seus lares, enfim. Mas eu havia falado alguma coisa em algum culto nosso sobre isso, Em janeiro nós íamos ver muitas coisas acontecendo em 2021. Então, apesar desses acontecimentos, nós devemos primeiro celebrar, porque Natal é o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nasceu para nos resgatar da vida de pecado que nós vivíamos, nos libertar do mal que nós praticávamos, nos dar salvação. Eis que vos trago boas novas de salvação. Foi como ele começou o seu ministério, quando começou a pregar e falar o evangelho de Jesus, que chegou, graças a Deus, até nós o aceitamos e confiamos nele, graças a Deus. E apesar de tudo, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O justo viverá pela fé, não por aquilo que ele vê, mas o justo viverá pela fé. Então nós que somos justos porque fomos justificados pelo Senhor Jesus na sua morte na cruz do Calvário, nós estaremos debaixo da bênção de Deus, debaixo da proteção do Senhor Jesus. Amém? Maravilha! E dentro daquilo que nós temos ministrado, colocando a nossa esperança em Deus, em Jesus, na sua palavra, na justiça, na salvação, na vida eterna e na glória de Deus. A glória de Deus também se refere à grandiosa revelação de Deus. E a glória de Deus foi revelada a nós através da pessoa de Jesus Cristo. Então a revelação da glória de Deus está em Jesus Cristo, que aquele que me vê
vê o Pai que me enviou, não aquele que me vê fisicamente, aquele que me vê espiritualmente, que me entende espiritualmente, que me ouve espiritualmente. Por isso que quando a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, né, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é ouvir espiritual. Não é apenas ouvir emocional, não é apenas ouvir intelectual, informativo, é ouvir espiritual, é ouvir com a alma. Por isso que Paulo aos Coríntios diz que as coisas de Deus, elas discernem espiritualmente. Um homem carnal não entende as coisas espirituais. É por isso que é necessário esse homem carnal se tornar um homem espiritual. E Jesus tratou disso quando Nicodemos vai ter um encontro com ele à noite. Nicodemos se apresenta para Jesus e a informação que sai da boca de Nicodemos era um conhecimento intelectual. Tu és mestre, tu és um rabino, tu és mestre em Israel. Jesus era um mestre em Israel, era um rabino. Então ele traz essa informação espiritual, intelectual. E Jesus dá a Nicodemos uma fala espiritual. É necessário vos nascer de novo. O entendimento de Nicodemos era que ele tinha que morrer e vir, como que ele voltaria para o ventre da sua mãe. Desculpem, mas a partir daquele momento, daquela informação, o que Jesus faz? Não, é nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito Santo. Então ele estava ali falando desse nascer espiritual, desse ouvir espiritual, desse entendimento espiritual, o discernimento espiritual, o saber espiritual. Então a glória de Deus, ela se revela, né? A glória de Deus, essa glória de Deus está relacionada com a revelação de Deus, né? O se revelar de Deus, né? Então, essa primeira revelação, né, uma das primeiras revelações, em que a sua glória toda foi demonstrada, uma das primeiras, lá no Monte Sinai, no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 16 e 17, dentro do nosso material elaborado, diz assim a palavra de Deus: e a glória do Senhor pousou sobre o Monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e no 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Então o povo estava olhando para o monte, e ali aquela imagem fantástica da glória de Deus se manifestando diante dos olhos de Israel. Algo tremendo, algo fantástico. Então é o revelar dessa glória. A provisão, a outra descrição da glória de Deus, né, nessa revelação, é um lugar para um encontro espiritual entre Deus e o homem. Então ele vai trazer uma provisão, ou seja, ele vai prover, ele vai escolher, ele vai separar, ele vai mostrar, vai notificar este lugar onde o homem vai se encontrar com Deus. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, versículo 8, no versículo 22, e no livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 43, diz assim: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Ali virei a ti e a ti de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins
que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ali virei aos filhos de Israel para que, por minha glória, sejam santificados. Deus está lhe orientando Moisés a construir o tabernáculo, dividir esse tabernáculo em diversas partes. Na última parte, que era o Santíssimo, o lugar santíssimo, estaria a arca. Dentro dessa arca, a vara, o maná e as pedras dos 10 mandamentos. Sobre a tampa que estaria sobre esta arca, era o propiciatório. E ali havia 2 anjos, um de frente para o outro, como as minhas mãos estão aqui. E no meio desses anjos, a glória de Deus vinha se manifestar para que o povo fosse, como diz a palavra de Deus, que pela presença da sua glória, o povo seria santificado. Santificado, ele seria separado. A palavra santificar tem uma conotação de separação. Então, a glória de Deus manifestada no propiciatório iria orientar o povo, Deus iria falar com Moisés. Moisés iria transmitir ao povo: a sua glória, sejam santificados por minha glória, ou seja, sejam separados, porque a minha glória fará a separação deles, estarão separados do restante das outras civilizações. Então, olha que coisa interessante. Então, a glória de Deus é manifestada para que o povo olhasse no Monte Sinai. Deus estabelece um lugar onde a glória dele seria manifestada, para estar junto com o povo dentro de um tabernáculo, dentro de um templo, que hoje, né, é o templo, né? Mas antes era o tabernáculo, era essa estrutura que Deus havia montado, organizado para a manifestação da presença de Deus. Então, Deus é exaltado pela Aí, vamos continuar, deixa eu colocar outro versículo aqui, desculpe. Lucas capítulo 18, versículo 13 e 4 diz assim: o publicano, estando de pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, seja generoso comigo, a mim pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Deus é exaltado pela demonstração do seu amor, sua verdade, sua santidade na salvação de todo aquele que nele crê. Então Deus é exaltado, né, glorificado, é exaltado pela demonstração do seu amor, a sua glória, né, o seu nome é glorificado por essa demonstração. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha que coisa interessante. Então, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Então, de glória em glória. Por que de glória em glória? Se nós pegarmos essa passagem de 2 Coríntios 3,18 e associarmos com a passagem de Êxodo, que fala que a sua glória, por minha glória, sejam santificados, se eu juntar esse versículo com lá de Êxodo,
eu vou entender que de glória em glória eu estarei sendo separado, todos os dias separados um pouco, para na sua própria imagem, ou seja, a imagem não física, mas a imagem espiritual, né? A imagem do homem espiritual que era Jesus, né? Não é na imagem humana, né? Não é na imagem de fazer ou de realizar. A imagem espiritual, comportamental, nas suas atitudes, nas suas ações, né? Porque é isso que ele fala, de transformados com os rostos desvendados, porque ele faz uma menção do rosto, né, que foi tampado de Moisés por ter visto a glória de Deus. Essa glória brilha no rosto de Moisés quando ele desce do Monte Sinai. A palavra de Deus nos ensina que o rosto dele brilhava. Agora, com os nossos olhos desvendados, o rosto desvendado, eu me apresento como num espelho, contemplando a glória, de glória em glória, né? Como de glória em glória somos transformados, mudados, de glória em glória, separando, sempre estando separado, somos transformados pelo Espírito do Senhor. Que coisa interessante, né? Então somos separados, sempre separados, e ali no Espírito, através do Espírito Santo do Senhor. Que coisa fantástica, né? A glória de Deus, ela nos separa, lógico que nos separa. Às vezes, já isso aconteceu até com você. Você estava num determinado lugar e as pessoas ficaram incomodadas, não por causa de sua fisionomia, não por causa da sua roupa, nada disso, porque a glória do Senhor estava ali contigo. E às vezes a glória do Senhor na sua vida vai incomodar algumas pessoas. A glória do Senhor na sua vida, o brilho do Senhor na sua vida, vai incomodar algumas pessoas, mas de uma outra forma vai atrair as pessoas. Talvez você já tenha passado por isso. Poxa, como é bom ficar perto de você, como é bom conversar com você, como é bom estar aqui junto com você, né? Mas por que isso? Não é só porque você é educado, não é só porque você é atencioso, não é só porque você é simpático, não é só porque você sabe conversar, é porque a glória de Deus está presente com você. Não é somente por causa da sua posição, né, sua posição social, ou porque você faz alguma coisa, mas porque Deus está manifestando a glória dele na sua vida. Muitas vezes isso já aconteceu contigo, não é verdade? Há muitas coisas já aconteceram com você, né? Como, né? Olha, como que é bom ouvir você, não porque você, como não querendo ser repetitivo, não como porque você é educado, gentil, não, porque a graça e a glória de Deus estão sobre a sua vida. Então a glória de Deus na sua vida, ela vai causar duas reações duas reações distintas que a gente precisa discernir, saber. Ou ela vai distanciar, porque às vezes alguma coisa estranha está com aquela pessoa e ela vai sair perto de você, ou uma outra pessoa vai estar perto de você por causa da presença de Deus. Posso contar um testemunho para você? Isso eu falo para a glória de Deus, né? Uma vez eu fui fazer uma visita a uma família lá no bairro Dias Tavares, há muitos anos atrás. E nós tínhamos um membro na igreja, e ele chegou e falou assim: olha, pastor, tem uma sobrinha, uma prima minha, ela está muito estranha, um comportamento muito estranho, e a família está preocupada com isso. Nós podemos ir lá? Eu falei assim: lógico, pega aí mais 2 irmãos e nós vamos fazer um culto lá naquela casa, nós vamos orar por essa família, ungir a casa, ungir a família, né, consagrar aquele lugar a Deus, enfim. Aí nós fomos, aí pegamos, naquela época a igreja tinha uma Kombi, né?
E colocamos alguns irmãos ali, fomos lá, uns 3 irmãos, não me lembro muito bem. Aí chegou nessa casa, a menina que estava com problema, eu estava num sofá e tinha uma ou duas pessoas do meu lado e depois essa menina. Essa menina, ela coloca, ela joga o cabelo dela e ela tampa o rosto dela, ela não consegue olhar para mim. Ela ficou o tempo todo com o seu cabelo tampando o rosto, né, virando, e ela virava para outra direção e o rosto dela, o cabelo dela sempre cobrindo o rosto dela, para que ela não, para evitar de olhar para nós, ou não querendo que nós olhássemos para ela, mas... E aquela cena nos chamou a atenção. Aquela cena nos chamou, me chamou a minha atenção. Geralmente você está conversando com as pessoas estão olhando para você, olhando nos seus olhos, ou prestando atenção. Ela virou o rosto e tampou o rosto, né, com o seu cabelo. Jogou o seu cabelo comprido, e não olhava para nós. Numa certa situação da conversa, né, daquele momento de introdução, aquele momento, como a gente diz hoje, do quebra-gelo, aí surgiu um momento que eu citei o nome de Jesus, eu disse assim, 3 vezes eu disse a seguinte coisa: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e na última vez eu botei um pouco mais de peso, o sangue de Jesus tem poder. Na terceira vez, quando nós terminamos de falar, o demônio manifestou na menina. E ali foi um negócio muito interessante. Desculpa a risada, porque na hora a gente fica até meio que... Mas depois a gente toma um susto, né? Então, a gente tem que saber... Eu contei esse testemunho para você, lógico que oramos, expulsamos o demônio, a menina tira o cabelo do rosto, consegue olhar para a gente de uma forma mais tranquila, ouve o que nós tínhamos para poder dizer, ouve a recomendação, fomos embora, a casa ficou abençoada e a família liberta para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Então a gente tem que discernir que às vezes a glória de Deus na sua vida poderá afastar alguém porque alguma coisa está ruim, ou atrair alguém para que essa pessoa seja abençoada por você. Continue sendo educado, continue sendo atencioso, continue sendo carinhoso, continue sendo prestativo, mas não se esqueça que às vezes isso tudo faz parte, mas o que está atraindo as pessoas à sua presença, à sua casa, a estar contigo, à sua companhia, é a glória de Deus. É lógico que a gente tem que continuar sendo, né, gentil, tal. Mas às vezes é a glória de Deus que está atraindo. Ou às vezes a glória de Deus está distanciando porque a presença de Deus está em você. E acaba às vezes que alguém se distancie. Mas só para você ter uma ideia, ok? Então, o Filipenses capítulo 1, versículo 11 fala assim: cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 23 e 24, diz assim: ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a seu respeito. Então, falando de Paulo, né? Gálatas falando, olha, Paulo, aquele que perseguia, aquele que matava, agora está pregando a fé que outrora queria destruir, e eles glorificavam a Deus, exaltavam o nome de Deus por esse milagre, por essa transformação. Lembra que nós falamos em 2 Coríntios 3,18, de glória em glória somos transformados? Associamos, ligamos lá no livro de Êxodo, falando que a glória de Deus sejam separados, aliás, santificados pela minha glória.
pela minha presença, glória manifestada ali. Então, pegando, olha como é que a gente vai emendando uma coisa com a outra. Por isso que a Bíblia é um livro muito interessante. Nós não podemos pegar um texto, tirar do contexto, para se tornar um pretexto. Tudo está muito bem ligado. Existem regras de interpretação bíblica, hermenêutica, exegese, são estudos de interpretação bíblica. A Bíblia no Velho Testamento foi escrita em hebraico, ela toda depois do Novo tem grego, aramaico, hebraico. Então olha só, e cada língua tem uma interpretação. Então cada língua tem uma interpretação. Você já viu na nossa língua portuguesa o que uma palavra significa diversas coisas? Então tem que saber entender muito bem para nós não falarmos e depois anunciarmos coisas estranhas, ou às vezes até julgar de uma forma estranha. Às vezes por não conhecer a gente acaba julgando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Vai aí uma orientação para você, ok? Então para você ver, a gente vai emendando, né, uma coisa com a outra. Então, por minha glória serão santificados, serão separados. 2 Coríntios 3,18, de glória em glória, ou seja, separados, sempre estando procurando estar sempre com o Senhor, temos a nossa vida mudada, transformada, como agora aconteceu com Paulo, aquele que queria destruir, agora prega aquilo que queria acabar e glorificava o nome do Senhor. A glória de Deus também diz respeito à manifestação divina da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A glória de Deus também diz respeito à manifestação do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo se torna membro da raça humana como profeta, sacerdote e rei da parte de Deus. Isaías 40:5 diz assim: a glória do Senhor se manifestou e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Então, Jesus Cristo, ele vem, a glória de Deus se manifesta num homem, e como a palavra de Deus nos fala, e toda a carne o verá, pois a boca do Senhor o disse. Então, Deus anunciou. E nós vimos João 1:1, muito, muito forte essa passagem, muito profunda. João 1:1 diz: o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne, o verbo se fez carne, usando duas traduções. Então, como Deus havia falado, isso aconteceu. Em Jesus Cristo, sua pessoa, obras e palavras, o próprio caráter de Deus foi revelado. Sua pessoa, sua obra, suas palavras, seu caráter. Deus veio se manifestar. O próprio caráter de Deus foi revelado em Jesus Cristo. Por isso que ele falou uma vez com seus discípulos, falava sempre: aquele que me ouve, ouve o Pai que me enviou. Aquele que me vê espiritualmente, vê o Pai que me enviou. Eu falo aquilo que o Pai me mandou falar. Né? Se me conheceres, conhecereis o Pai que me enviou. Lá em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e da expressão exata do seu ser, o ser divino, o ser Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Jesus, ele, divinamente falando, ele veio como um profeta, agora ele é como um rei e como um intercessor diante de Deus por nós. Olha que coisa bacana. Ele veio como um profeta, agora ele é rei e virá como um rei. Olha que bacana. A revelação de Deus na pessoa de Jesus não foi meramente uma demonstração de justiça divina, e sim um convite amoroso da graça de Deus. Olha, João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O que pode ser mais importante do que a pessoa do nosso Deus? Seu amor, sua verdade, sua santidade. O que deve ser maior do que Deus? O que é mais importante? Então, olha que coisa bacana. Em Jesus, para encerrar nossa esperança na glória de Deus, Jesus é a expressão dessa glória, dessa graça. Não só veio para poder fazer a justiça, né? Mas sim também para manifestar a graça de Deus por nós, pecadores, falhos, cheios de erros, cheios de defeitos, cheios de tantas coisas ruins. O Senhor morreu por nós, entregou a sua vida por nós. Isso pela graça, por causa da sua graça. O que é graça? Favor não merecido ou poder capacitador. Que nós possamos entender que vale a pena ter esperança na glória de Deus. Amém? Temos a esperança na glória de Deus. Temos a nossa esperança na glória do Senhor. Amém? Continuar tendo essa esperança, né, que é algo tão precioso, tão poderoso, tão maravilhoso, tão glorioso, né? Então, nós estamos aí agora encerrando nossa agora a última parte nossa nessa esperança, série Esperança. Vamos terminar sexta-feira ou segunda-feira. Sei que sexta-feira é Natal, mas vamos ver se nós conseguimos terminar na sexta-feira, ou na segunda-feira, ou na quarta-feira que vem, a nossa série Esperança, para nos preparar para um outro tempo, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos esperar esse final de semana passar para nós nos posicionarmos em relação aos nossos cultos, em relação ao decreto que a prefeitura lançou agora do lockdown. Fechamento geral, só ter aquilo que é essencial, e até as celebrações religiosas também serão afetadas. Quinta-feira nós temos uma reunião, véspera de Natal, reunião. Nós vamos definir isso direitinho, ok? Mas nós vamos orar, pedindo a Deus que venha nos ajudar a ter a esperança na glória de Deus. E ter esperança na glória de Deus é ter esperança em Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por findarmos, ó Deus, essa série, ou, aliás, essa parte da série, tendo esperança na glória de Deus e tendo esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Peço-te que o Senhor guarde essa casa, essa família, este lar, de uma forma muito preciosa e poderosa. Venha assistir, meu Pai, essa casa em suas necessidades, assistir essa vida em suas necessidades, e no nome de Jesus eu te peço isso, para a tua glória e para o teu louvor. Te agradeço hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Até sexta-feira, se Deus quiser. Ou até segunda-feira, se Deus quiser. Até domingo, se Deus quiser, no nome de Jesus. Sexta-feira à noite nós não temos reunião. Teremos só no domingo, 8 horas da manhã. Domingo, 9h30 da manhã. E domingo, 6h30 da tarde. Tá bom?
Deus abençoe, fique com Deus, uma boa tarde. E se nos veremos mais adiante, antes do Natal, trarei uma mensagem de Natal para você, tá bom? Um grande abraço, uma boa tarde, Deus abençoe.